Olá, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Luz e Caridade, novo encontro, nova oportunidade de aprendizado, e por isso agradecemos ao Senhor da vida tudo o que temos recebido, pedindo aos seus amoráveis emissários nos possibilitem compreensão ampliada do tema que versará sobre a melancolia. Está contido no item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Então nós começamos nos questionando: o que é melancolia? Entre o século IV a.C. e o século XVII depois de Cristo, o principal sistema de informação racional da saúde e da doença era explicado pela teoria humoral. Essa teoria era explicada da seguinte maneira: a saúde e a doença dependiam do equilíbrio ou do desequilíbrio das substâncias orgânicas líquidas contidas no corpo físico. Então, por essa teoria, a vida seria mantida pelo equilíbrio entre o coração, o sistema respiratório, o fígado e o baço. O coração, o sangue, deveria ser quente e úmido. O sistema respiratório compunha-se de uma secreção conhecida como flegma ou fleuma. Seria fria e úmida para possibilitar defesas imunológicas. A bilis amarela no fígado seria quente e seca, era líquido verde e amargo. E no baço nós tínhamos a bilis negra, fria e seca, e conhecida também como humor negro. O médico grego Hipócrates, lá no século V a.C., ele definia a bilis negra como a influência do planeta Saturno sobre o humor das pessoas, causando melancolia. Medicina. Então, segundo o predomínio de um deles, coração, sistema respiratório, fígado ou baço, nós teríamos pessoas do tipo sanguíneos, passionais, flegmáticos, frios, exemplo que nós conhecemos, que deram esse apelido, os britânicos, biliosos, os coléricos, de mau humor e melancólicos, os tristes. Então, nós vamos encontrar lá no item 25 uma mensagem do espírito François de Geneve, Bordeaux, 1861, quando ele começa a sua mensagem com uma pergunta. Abre aspas. Sabeis por que uma tristeza indefinida toma conta dos vossos sentimentos e vos faz achar a vida tão amarga? E ele responde:
é o vosso espírito, que sonha com a liberdade e a felicidade, e que, ligados ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em inúteis tentativas para escapar. E vendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência negativa, tornando-vos infelizes. E ele nos diz: acreditai no que vos digo, e resisti com energia a essas ideias que vos enfraquecem a vontade. Porque essas aspirações por uma vida melhor são inatas em todos os espíritos. Agora, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Ele está aqui nos apresentando o envio das vozes do céu, a doutrina espírita, e romper os laços pelo desencarne. Então ele está nos dando uma panorâmica desde a doutrina espírita até o nosso retorno à pátria espiritual. E continua essa mensagem: pensai que tendes uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento de vossos deveres. E se na execução das tarefas encontrarem inquietações e desgostos, enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos para junto dos amigos espirituais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles, e vos conduzirão aos lugares onde as amarguras da terra não têm acesso. Fecha aspas. O espírito reencarnado, essa é a mensagem: para não sentir os desafios na terra, ele sonha em fugir para viver as alegrias junto aos entes queridos que estão na pátria espiritual. 1861 essa mensagem. E mais modernamente nós encontramos a instrução da amiga espiritual Joana de Ângeles, quando ela nos informa que, sem que nós percebamos, a asfixiante e dominadora avança aos poucos e com segurança, estendendo-se poderosa como garra que destrói esperanças, aniquilando aspirações, deixando em torno amargura e pessimismo. Ela está falando da melancolia. E ela então vai nos dizer: sustenta-te, porque a melancolia sustenta-se ou equilibra-se na autopiedade injustificável e se satisfaz em espalhar o ácido corrosivo do desânimo. De origem remota, liga-se aos abusos de um passado nebuloso, que se manifesta como tristeza indefinida, disfarçando o remorso que o corpo físico abafa nos centros da memória perispiritual. Aqui está a origem da melancolia. E que cresce com facilidade de tempos a tempos, toda vez que emoções desta ou daquela natureza, produzindo forte impacto, liberam os controles dos centros do esquecimento, surgindo para prejudicar. É a melancolia. Então nós vamos encontrar que a memória é um disco vivo, que ela fotografa as imagens das nossas ações e recolhe o som
de quanto falamos e ouvimos. E por intermédio da memória nós somos absolvidos ou condenados dentro de nós mesmos. Então, encontramos informações as mais variadas. O espírito em cuja intimidade se origina a ideia irradiante lança os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, influindo no espaço mental dos seres, porque os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações liberadas pelos espíritos que se influenciam mutuamente, por meio dos agentes mentais que produzem. Então, pensamentos de crueldade, de revolta, de compreensão, de amor, de tristeza, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada com características e pesos específicos próprios, adensando o corpo perispiritual ou sutilizando-o, além de lhe definirem as qualidades morais. Então, segundo os benfeitores espirituais, nós somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos ou libertando-nos, conforme as nossas atividades e as nossas deliberações, em harmonia ou desarmonia com as leis do amor. Com relação à melancolia, a medicina nos explica: expressa tristeza persistente e sem razão aparente. Surge ao anoitecer, nas brumas do inverno, nos dias chuvosos, no desencarne de parentes. É uma perturbação rápida do pensamento por interferência inconsciente. É uma dor moral que traz amargura, traz ansiedade, traz angústia, traz desgosto. E a pessoa passa a não se interessar por nada ao seu redor, porque nada traz prazer ou alegria para ela, e a vida deixa de ter interesse. Começa a andar com a aparência física abatida, surge o emagrecimento, o olhar fixo no infinito. A medicina nos diz que é um estado de depressão caracterizado pela inibição das funções motoras e psicomotoras. Aí começa insônia, isolamento, autopunição, porque diz mereço sofrer, sentimentos de culpa, ideias de suicídio, tudo pelos pensamentos. Aí é a autoobsessão. Instalando-se depois a obsessão no inconsciente profundo pelos sentimentos de culpa, pelas zonas de remorso. Tudo isso no mesmo espírito. Então a psiquiatria nos diz que a melancolia é um estado semelhante ao estado de luto. Então as psicoses são doenças emocionais com desordem da conduta, porque são alterações da realidade. E como vamos resistir a esse sentimento que nos enfraquece a vontade? Informações nós temos. Então, iniciamos com o trabalho de resistência. Primeiro, a prece. Depois, resistir com energia isso que nos acomete. Fortaleza moral que a prece proporciona. Transmutando os pensamentos menores em bons pensamentos. Começando a ter alegria de viver, sabendo ser feliz.
para ter a possibilidade segura de vencer os desafios à medida que eles surjam. Então a prece, ela representa a indispensável alavanca renovadora, porque remove obstáculos no terreno duro da incompreensão. É um prodigioso poder espiritual, comunicando emoções, pensamentos, imagens, ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental daquele que ora. E, naturalmente, tudo se irradia no universo. Então, os nossos pensamentos benéficos, positivos, modificados, vão ser irradiados em energias benéficas do amor. Então, a prece é o remédio eficaz para todas as turbações do espírito. E a prece aliada à fé é o maior e melhor bálsamo, o mais eficaz para obtermos de Deus a fortaleza moral, para suportarmos as nossas dores. Porque nós passamos agora com serenidade a enxergar a realidade. Apesar das dificuldades, a prece nos dá condições de entender há sempre um número bem maior de alegrias, de bênçãos, de compensações diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas. E aí então nós vamos compreender a felicidade almejada, porque todos nós queremos ser felizes. Ela virá com o nosso esforço no cumprimento da nossa missão terrena que nos foi confiada. E um detalhe importantíssimo, a nosso pedido. Nós fomos buscar esse trabalho. Nós temos passos. No mundo espiritual, quando lá estávamos tristes, quando deveríamos estar felizes. Buscamos os construtores da vida, eles nos mostraram a nossa tela mental, a tela mnemônica, onde lá estavam gravadas cenas de um passado nebuloso. Então, ali nós tivemos a constatação da nossa tristeza, do nosso remorso. Aí nós nos arrependemos e pedimos uma nova chance para retornar. Então, fomos avalizados, fomos aceitos, estamos na Terra trabalhando. Então, mais um motivo nós temos para crer. Essa missão que nós estamos hoje foi nos dada por pedido nosso. E aqui então entra um outro fator importantíssimo, a resignação. Porque nós estamos na Terra para nos reeducarmos e nos elevarmos espiritualmente. Os amigos espirituais nos informam: nenhum espírito vem à Terra para sofrer. Nenhum espírito reencarna para ser infeliz. Então nós temos uma certeza: Deus não nos colocaria no mundo sem razões elevadas de progresso, porque a lei divina é progresso. Então a família, o trabalho profissional, o relacionamento com o próximo
Tudo isso nos relembram obrigações morais que nos conduzirão à perfeição relativa ao sairmos da terra, se bem executarmos essas possibilidades que foram pedidas. Com relação à família, esse pequeno grande grupo, esse núcleo indispensável, primordial, base de tudo, nós fomos buscá-la. Premidos pelo remorso de ter errado, vendo aquelas cenas da tela mnemônica, lembramos? Nós solicitamos o grupamento. Então viemos, veio a mãe, cada um a seu tempo vieram filhos e filhas, vieram de todos os recantos do nosso passado, acreditaram mais uma vez em nós, acreditaram neles, acreditaram em Deus, e nós estamos reunidos a meia marcha, digamos assim, com enganos, desenganos, tristezas, frustrações, mas estamos caminhando, porque o trabalho é de amor. Então esse pequeno grande grupo já esteve conosco e nós erramos. Pedimos a chance e nós lembramos o Espírito André Luiz nos contando das tratativas, das tentativas, dos encontros, das centenas de espíritos que concorrem para esse encontro, para que possa dar certo na Terra. Então nós nos lembramos que já havíamos errado. Eles nos deram mais um voto de confiança. Nós estamos aqui hoje. Então nós não podemos errar mais. E aqui nos socorre o sublime Galileu com uma frase de impacto: dá conta da tua administração. Porque quando nós voltarmos do mundo espiritual, nos serão perguntados: que fizeste com aquele grupo que pediste? Então aqui não pode ter tristezas, não pode ter espaços para melancolia, para desânimo, para desistência. Nós nos lembramos que o mestre também nos apresentava uma outra frase: a cada um segundo suas obras. Justiça distributiva, nós vamos receber de acordo com o nosso trabalho feito no bem. Então nós aqui sabemos, o pensamento escolhe, a ação realiza. Nós conduzimos a nossa reencarnação como desejamos. E a vida nos conduz ao porto onde nós sonhamos chegar. Então nós temos que cuidar muito bem o nosso destino, qual será e como nós chegaremos. Então a evolução utiliza-se do trabalho como meio de disciplinar a vontade, domar os instintos, desenvolver a razão e sublimar os sentimentos. Para quê? Para que não ocorra a melancolia entre todos. Onde quer que a vida nos situe, busquemos a verdade e vamos incorporá-la ao nosso cotidiano, a fim de que nós possamos pairar em liberdade, além das sombras físicas, quando nós estivermos viajando feliz para a espiritualidade, para a nossa glória estelar.
A mensagem para hoje é essa. Agradecemos a oportunidade. Continuemos na paz do sublime Galileu. Até breve.